Me que é, família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba, Manuel Homem, afasta-se da corrida presidencial. Sucessão de João Lourenço expõe divisões no MPLA e levanta dúvidas sobre as eleições de 2027. Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maneira assim, família. Deixa like ou dislike. É tudo engajamento, comente, deixe sua opinião. Eu me surpreendo com todos vocês. Vídeo bate pelo menos 100 mil visualizações, certo? E vocês não se inscrevam no canal. Não deixam like, não comentam. Eu fico me perguntando, meu Deus do céu, será que custa assim? Mesmo que você não curtir, deixa um comentário negativo, alguma crítica, é necessário, certo? E algumas coisas que eu tenho feito aqui no canal é meio para obrigar vocês a comentarem. É para ter trazido vocês. Mas nem pegaram ainda a visão. Era para ter trazido. Então, sem mais bolsa mais longa, aí vamos aqui para o que importa. Sim, família, olha aqui, ó. O ministro do interior de Angola, de nome Manuel Homem, está a ser interpretado em círculos políticos como tendo arrefecido o interesse numa eventual corrida à sucessão presidencial, após ter sido anteriormente apontado como uma das figuras emergentes no debate sobre o futuro político do país. Nos últimos anos, o nome de Manuel Homem circulou em análises e especulações políticas como pertencente a uma nova geração de quadros do MPLA, frequentemente associado à ideia de renovação dentro do partido no poder. Em alguns meios, chegou mesmo a ser descrito como um dos perfis próximos do presidente João Lourenço, embora nunca tenha existido a confirmação oficial sobre qualquer indicação para a sucessão. Fontes públicas do Clube Capa, sim, referem que, em contactos informais, o governante tem sinalizado pouco interesse em debates sobre sucessão, optando por concretar-se nas suas funções governativas. Paralelamente, nota-se uma menor intensidade de campanhas informais de promoção da sua imagem em plataformas digitais em que determinados períodos eram associados à divulgação do seu trabalho institucional. Embora João Lourenço se prepare para disputar a sua própria recandidação à liderança do MPLA no próximo Congresso, o objetivo seria mais tarde transferir a presidência do partido para um sucessor da sua confiança. Contudo, para tal, exige-se no mínimo de 15 anos de militância partidária, requisito que Manuel Homem dificilmente conseguiria cumprir, já que entre 2009 e 2013 esteve ligado ao extinto Departamento de Tecnologia de Informação e Comunicação do SINCE, sob comando de Humberto Soares, e simultaneamente integrou a Comissão de Implementação de Projeto com militância partidária. Assim, caso tenha ingressado no MPLA após deixar o SINCE, Manuel Homem só em 2028 completaria os 15 anos exigidos, ficando então habilitado a disputar a presidência do partido se esse vier a ser o seu interesse. Os rumores sobre a sua eventual sucessão presidencial começaram a ganhar força em 2025, após João Lourenço anunciar que não concorreria a um terceiro mandato em 2027. Nesse contexto, Manuel Homem foi apontado como possível sucessor devido à sua rápida ascensão no aparelho do Estado, a proximidade com o presidente e por representar uma nova geração de quadros tecnocratas. Analistas políticos destacaram-no, juntamente com Adão de Almeida, como um dos nomes mais fortes para a sucessão, alimentando especulações que se tornaram recorrentes nos meios políticos e mediáticos. Né? Fonte, como é que fala? Clubecapa.net. Ainda o Clube Capa também traz aqui um artigo da Lusa, ou uma matéria da Lusa, onde diz que a sucessão de João Lourenço expõe divisões no MPLA e levanta dúvidas sobre as eleições de 2027, tá? Eu vou deixar aqui para vocês poderem ouvir. Vamos lá ouvir, por favor. O processo de sucessão do presidente angolano, João Lourenço, está a ser conduzido de forma pouco transparente e poderá agravar as divisões internas no MPLA, partido no poder desde a independência. O alerta é do investigador Rui Verde, que considera que a atual disputa pela liderança do partido está a gerar um clima de incerteza política que poderá ter impacto direto nas eleições gerais de 2027. Em declarações à Lusa, a propósito do lançamento do livro Breve História de Angola desde a Independência, de 1975 a 2025, marcado para 5 de junho, em Lisboa,
Rui Verde sustenta que o processo sucessório foi mal conduzido e alimenta um ambiente de especulação que está a dividir as elites do MPLA. A incerteza está a dividir as elites do MPLA e, por ligação direta, vai dividir as bases, afirmou o investigador, associado ao Centro de Estudos Africanos da Universidade de Oxford e ao Centro de População e Desenvolvimento da Universidade de Paris-Chité. Segundo Rui Verde, mesmo que João Lourenço consiga manter a liderança partidária no Congresso previsto para dezembro e o candidato apoiado por si vença as eleições presidenciais de 2027, tal cenário poderá traduzir-se numa vitória sem verdadeira legitimidade política. Pode ser uma vitória de pirro, vazia, sem apoio, advertiu. Crise sucessória expõe fragilidades do partido. No livro, que procura traçar uma síntese dos 50 anos da independência angolana, Rui Verde identifica uma crise interna de sucessão presidencial no MPLA, agravada pela ausência de mecanismos claros e transparentes para a escolha do próximo candidato presidencial. Na sua análise, a disputa interna revelou fissuras profundas no partido e expôs dificuldades na renovação da liderança, precisamente numa altura em que João Lourenço se aproxima do fim do segundo e último mandato constitucional. O investigador recua às eleições de 1992 para explicar a configuração atual do sistema político angolano. Após esse escrutínio, cujos resultados presidenciais continuam envoltos em controvérsia, o país regressou à guerra civil, levando posteriormente à adoção de um novo modelo constitucional. A Constituição de 2010 eliminou a eleição direta do Presidente da República, estabelecendo que o chefe de Estado passa a ser automaticamente o cabeça de lista do partido mais votado nas eleições legislativas. A partir daí dá-se uma fusão completa dos poderes do Estado, sustenta Rui Verde, considerando que o modelo criou um sistema de presidencialismo altamente concentrado, com reduzidos mecanismos de fiscalização política. As eleições passaram a ser um plebiscito presidencial em 2010 e ainda o são hoje, acrescentou. Lourenço iniciou mudanças, mas reformas ficaram incompletas. O investigador recorda que João Lourenço chegou ao poder em 2017 como candidato de compromisso, numa altura em que o então presidente José Eduardo dos Santos procurava assegurar influência sobre a sucessão. A estratégia passava por manter a liderança do MPLA nas mãos de José Eduardo dos Santos, permitindo-lhe continuar a exercer influência sobre o novo presidente. Contudo, segundo Rui Verde, Lourenço procurou rapidamente afirmar a autonomia política, lançando uma campanha de combate à corrupção e prometendo reformas económicas profundas. Enviou uma mensagem clara de querer mudar, refere. Apesar de reconhecer avanços em áreas como a liberdade de imprensa e o fortalecimento do espaço cívico, o investigador considera que o impulso reformista perdeu força ao longo dos anos. O que parece é que ficou a meio da ponte, afirmou, admitindo que apenas no futuro será possível compreender plenamente os fatores que condicionaram o processo de reforma. MPLA desgastado e UNITA reforçada. O cenário eleitoral de 2027 permanece, na opinião de Rui Verde, uma incógnita. O desgaste acumulado pelo MPLA após 5 décadas no poder, aliado às consequências prolongadas da crise económica iniciada em 2014, tem vindo a alimentar o crescimento da oposição. Há muita sensação, e na política vive-se muito de percepções, que a UNITA pode ganhar, observou. O investigador considera que a principal força da oposição passou por uma profunda transformação nas últimas 2 décadas, abandonando a imagem associada ao período da Guerra Civil. Esta UNITA não é a velha UNITA, defendeu. Segundo Rui Verde, o partido tornou-se mais urbano, mais inclusivo e mais estruturado, apresentando-se atualmente como uma alternativa credível ao MPLA. A liderança de Adalberto Costa Júnior também é apontada como um fator relevante para o crescimento político da UNITA. É hoje um partido popular. Se mais que o MPLA, veremos, afirmou. Risco de contestação pós-eleitoral preocupa analistas. Perante um cenário eleitoral potencialmente equilibrado, Rui Verde alerta para a necessidade de garantir transparência e credibilidade no processo eleitoral. Na sua perspectiva, não bastará ao MPLA vencer as eleições. Será necessário convencer a sociedade da legitimidade dos resultados. Se não ganhar, não basta ao MPLA vencer,
tem que convencer que a vitória é limpa, defendeu. O investigador alerta para o risco de contestação pós-eleitoral semelhante ao observado recentemente noutros países africanos, caso persistam dúvidas sobre a transparência do escrutínio. A sociedade civil e as pessoas estão muito à flor da pele, advertiu. Quem será o sucessor? Questionado sobre possíveis sucessores de João Lourenço, Rui Verde admite que as especulações dominam atualmente o debate político angolano. Entre os cenários apontados circulam hipóteses tão distintas como a escolha de uma mulher ou de uma figura militar para garantir estabilidade interna. No entanto, o investigador rejeita qualquer previsão. É puro voodoo. Não faço a mínima ideia. Não há uma pessoa que se destaque, concluiu.